Eu preciso te contar uma coisa que eu descobri sem querer. Eu tava reassistindo Os Simpsons, um episódio aleatório, nada demais, quando no meio de uma cena que não tinha absolutamente nada a ver com o fundo do mar, apareceu ele, Bob Esponja, como se pertencesse àquele universo desde sempre. E aí eu pensei, tá, deve ser só uma referência isolada, né? Isso acontece o tempo todo. Só que aí eu fui procurar, e eu achei outra, e outra, e outra. Em Family Guy, em South Park, em Futurama, Phineas e Ferb, American Dad, Cat Dog, Gumball, em programas que eu nem lembrava que existiam. Então eu fiz o que qualquer pessoa mentalmente saudável não faria. Eu montei um dossiê, cataloguei cada aparição, cada frame, cada segundo de tela roubado, e o que eu encontrei foi um mapa absurdo de uma infiltração de um esponja do mar que vai muito além de um easter egg bonitinho. Então, bora por partes. Vamos começar pelo óbvio, né, de onde eu tirei tudo isso? Os Simpsons, a família amarela mais famosa da televisão. Ao longo de mais de 37 temporadas, eles mencionaram Bob Esponja diversas vezes. Mas mencionar é fácil, né, qualquer programa faz isso. O que me chamou a atenção foram quantas vezes ele apareceu de verdade, fisicamente na tela. E até agora, pelo que eu contei, são pelo menos 8 aparições confirmadas. A primeira que me pegou de jeito foi no episódio Ela Era Minha Namorada. Aqui, Lisa faz amizade com uma jornalista bem-sucedida chamada Chloe Talbot. E a Marge morre de ciúmes porque queria ter seguido a mesma carreira, mas acabou presa numa rotina doméstica. Rola briga, Lisa foge no porta-malas do carro da Chloe, o vulcão de Springfield, que sim, aparentemente lá eles têm um vulcão, que eu também não fazia ideia que existia, começa a entrar em erupção, tudo dá errado. E Lisa, desesperadamente trancada dentro de um carro, começa a rezar pra Buda, pra Jesus e, cara, pro Bob Esponja. Sim, ela reza pro Bob Esponja como se ele fosse uma entidade divina. E o mais bizarro é que os Simpsons mostraram ele ali, como se fosse um tipo de deus menor de Springfield, com a carinha de que usou umas substâncias que definitivamente não são vendidas no Siri Cascudo, tá? Uns olhos arregalados, sorriso maníaco, é uma imagem um pouquinho perturbadora, mas ninguém nunca mais fala sobre isso. Em A Esposa Aquática, Lisa encontra o Bob Esponja de novo, dessa vez no Museu Marítimo, já faz um pouquinho mais de sentido, né? Só que aqui tem um detalhe que quase ninguém percebe. Embaixo dele, no mesmo quadro, aparece um caranguejo, uma estrela do mar e uma lula. Referências claras, obviamente, né, ao Senhor Siriguejo, Patrick e Lula Molusco. Só que o Lula Molusco, como a gente já sabe, é tecnicamente, né, um polvo na nossa vida real. E os Simpsons erraram nisso, né, colocaram a lula. Eles conseguem prever o futuro com precisão absurda, mas não sabem o básico de biologia marinha fictícia. A próxima aparição é na abertura de A Casa da Árvore dos Horrores 20, o especial de Halloween. Além também de em Um Submarino que Não Era Amarelo, quando o Crush perde a audiência e a Lisa sugere vender os direitos do programa pro exterior, aí aparece uma versão internacional do Bob Esponja, com bigode, com um nome também bem estranho, né? Sponarotto Quadrialone. Não me perguntem quem inventou isso, mas essa pessoa merece um prêmio, né? Em Estilo Canino, ele aparece de novo, só que dessa vez os animadores claramente não se esforçaram, é óbvio. O Bob Esponja dessa vez tem um esquema de cores errados, nariz do elmo, não tem cílios, é como se tivessem pedido pra alguém desenhar o Bob Esponja depois de uma noite muito longa aí fazendo algumas coisas. Mas calma, porque a mais sinistra ainda está por vir. Em Planeta Amarelo, Homer e Marge são baleias, e sabe o que eles estão jantando? Uma torre de frutos do mar à vontade, com Bob Esponja e Patrick inclusos no prato. Então talvez seja por isso que quase não existem esponjas de estrelas no mar na fenda do biquíni. O resto das espécies foram devorados pelos Simpsons. E outro detalhe desse episódio é que se você olhar com cuidado, dá pra ver o Dr. Zoidberg do Futurama escondido na cena, com a carinha de horrorizado, né, que acabou de presenciar. Num episódio chamado Meio-Irmão do Mesmo Planeta, aparece um adulto fantasiado de Bob Esponja numa festa do pijama que a Lisa organiza. A fantasia é horrorosa, daquele tipo que daria pesadelos em qualquer criança e um trauma pra vida inteira. Até aqui eu contei 8 aparições, 8 versões diferentes, algumas engraçadas, outras perturbadoras, algumas que claramente foram desenhadas por alguém que nunca viu Bob Esponja na vida, e isso tudo em só um programa, tá? Agora vamos para a segunda família mais disfuncional da TV americana, Family Guy, ou Uma Família da Pesada. A primeira aparição do Bob Esponja rola em Fiquem Atentos, onde o Stewie, por algum motivo que só faz sentido na cabeça dele, recruta o Bob Esponja para proteger a posição leste contra a Fada do Dente. E detalhe, o Bob Esponja está verde aqui, usando uma gravata borboleta. Mas a melhor participação dele em Family Guy acontece em A Estrada para Rupert. O Peter perde a carteira de motorista e fica preso em casa, enlouquecendo a Lois. A Meg vira motorista particular dele e enquanto está no carro sendo tratado como um bebezão, o Peter pede suco de maçã e pergunta se pode assistir Bob Esponja. E aí começa a tocar no carro a música da fogueira, a música real, tá? Com os direitos autorais e tudo mais. E aqui tem uma curiosidade que é interessante também. Dan, o criador de Phineas e Ferb, também escreveu a música da fogueira de Bob Esponja e também dirigiu esse episódio de Family Guy. Por isso que a série conseguiu os direitos para colocar exatamente a mesma música. O mundo é pequeno demais, né, para ter essas ligações? Ou o Bob Esponja que é grande demais. Ainda em Family Guy, tem uma cena de desfile de ações de graça, onde os roteiristas, por questões de direitos autorais, não poderiam usar os nomes reais dos personagens. Então criaram o Sponge and Clifton, onde Bob Esponja é uma vaca nessa versão e o Patrick é um tipo de porco.
O que, se você olhar com carinho assim, honestamente, até faz sentido. A última aparição dele em Family Guy rola em Uma Família da Pesada, aquele episódio de bastidores onde a gente descobre que o Peter é tão insuportável por trás das câmeras quanto na frente delas, o que, convenhamos, não surpreende ninguém, né, dado o personagem. Agora em South Park, e aqui vocês precisam prestar muita atenção porque Bob Esponja está realmente escondido, no episódio Inferno na Terra, Satanás dá uma festa de Halloween e lá no fundo, bem no canto direito da tela, aparece alguém fantasiado de Bob Esponja zumbi. E cara, é bem difícil de achar, tá? Tem que prestar bastante atenção. Pai Americano, ou American Dad, é um caso à parte aqui, e o Bob Esponja tem pelo menos 4 aparições lá. O Stan, em determinado episódio, proíbe toda a televisão da casa. E por que ele faz isso? Porque ele não conseguia parar de assistir o Patrick. Exatamente. Stan Smith, agente da CIA, macho alfa supremo, era viciado em Patrick Estrela. Não vamos julgar, né? Todo mundo tem seus vícios. Depois disso, em sensatez e sentibilidade, ele compra pinhatas e uma delas é claramente o Bob Esponja, levemente mutante, né, assim, mas reconhecível. Em confusões do Dia dos Pais, ele usa um bolo decorado com o Bob Esponja para pedir desculpas à família depois de apagar a memória deles repetidamente por 6 meses. Porque, claro, um bolo com a cara de um personagem de desenho resolve qualquer crise familiar. No episódio 18 da 7ª temporada, Stan fica preocupado porque Steve, de 14 anos, ainda brincava com bonecos, e um desses bonecos era o Banana Bob, um Bob Esponja realmente em formato de banana. E esse mesmo boneco aparece em outro show, The Cleveland Show, em vários episódios diferentes para vocês terem noção. Em A Minha Prisão da Pureza, em E o Vento Levou, quando Cleveland empesteou o parque de diversões com seus gases, em As Histórias Intermináveis, o Banana Bob aparece deitado numa cama, sozinho, provavelmente desejando ter um Patrick em forma de fruta para fazer companhia a ele. O Banana Bob é praticamente um personagem recorrente, que faz parte do universo de Cleveland Show. Agora a gente entra no território da TV infantil, e é aqui que as coisas começam a ficar interessantes de verdade. Em O Incrível Mundo de Gumball, existe uma cena onde Bob Esponja está escondido de uma forma quase impossível de encontrar. No meio de uma sequência caótica, atrás das cabeças do Darwin e da Anaís, dá pra ver, se você tiver uma visão de águia ou um monitor 4K, a capa do videogame Creature from the Krusty Krab, ou Criatura do Siri Cascudo, o jogo real de PlayStation 2, tá? É uma referência tão minúscula que eu acho que os animadores colocaram ali como um tipo de desafio, para ver se alguém em sã consciência iria conseguir perceber isso. E cara, alguém percebeu, tá? Em Cat Dog, no episódio O Segredinho de Cliff, Bob Esponja aparece como um cartaz na parede de um cinema, roxo, inchado, parecendo aquele hambúrguer colorido que deu errado. E esse episódio foi ao ar nos anos 2000, tá? Para vocês terem noção. 4 anos antes de estrear o primeiro filme de Bob Esponja. Então ninguém fazia ideia do império que aquela esponja do mar ia se tornar. Em The Loud House, no episódio piloto, é mostrado por uma fração de segundo uma esponja amarela e uma estrela do mar rosa na TV, com os dentes trocados, os 2 vesgos. É claramente Bob Esponja e Patrick, mas desenhados de um jeitinho ali estranho para tentar fugir do copyright. Em Tartarugas Ninjas Histórias Mutantes, 2 convidados numa festa aparecem fantasiados de Bob Esponja e Patrick. E eu preciso dar os créditos, né? As fantasias ficaram impressionantes, porque a atenção dos detalhes é muito boa. Partindo agora para Futurama, esse aqui é um caso curioso. Em todas as 13 temporadas, Bob Esponja só apareceu uma vez, uma única, no episódio Lila, a Redatora, onde Lila cria um programa infantil, e o CEO da rede Nickelodeon, claramente uma paródia da Nickelodeon, diz exatamente a frase: esse programa vai ser maior do que Bob Esponja, Square, e corta. Ele não consegue terminar a frase. E aqui tem outro detalhe interessante. Tom Kenny, novamente, dublador original do Bob Esponja em inglês, também fez a voz desse CEO. Ele está no mesmo episódio, no mesmo estúdio, provavelmente na mesma sessão de gravação. E agora em Frango Robô, aqui eu também preciso dar um aviso. Se você guarda algum tipo de inocência sobre o universo de Bob Esponja, essa referência aqui vai destruir tudo, tá? E essa é a sua última chance de sair. Porque Frango Robô não faz uma referência ao Bob Esponja. Frango Robô destrói Bob Esponja em várias sketches, sem piedade nenhuma. Numa delas, por exemplo, o Sr. Siriguejo confessa que os hambúrgueres de siri são feitos de caranguejo. E quando o Bob Esponja descobre, ele mostra uma tatuagem que confirma tudo. Lula Molusco dá risada de tudo isso, só que ele para de rir quando descobre que as lulas empanadas também são lulas. Exatamente isso que você está pensando, eles estavam comendo a própria espécie. Em outra sketch, Bob Esponja é usado literalmente como uma esponja de banho. E eu vou deixar a sua imaginação trabalhar nessa porque eu não vou explicar, sinto muito. São as sketches mais engraçadas e mais perturbadoras que eu vi em muito tempo. Essas aqui eu não tinha noção que existiam. E que confirmaram uma coisa que eu já estava suspeitando desde o início dessa pesquisa. Porque depois de catalogar tudo isso, mais de 30 aparições confirmadas, uma coisa ficou clara pra mim. Bob Esponja não é tratado como um personagem normal pela indústria. Ele é tratado como uma constante, uma referência universal, que qualquer programa de qualquer
qualquer gênero, de qualquer época, pode colocar ele ali e todo mundo entende. Ele aparece como Deus em Os Simpsons, brinquedo no quarto do Steve, como comida no prato do fundo do mar, como fantasia numa festa do Satanás, como pinhata, como bolo de desculpas, como um boneco banana, como um negócio, né, em Frango Robô, que eu não vou falar muito, como jogo em Gumball, e nenhuma dessas versões é menos Bob Esponja que a outra. Por mais diferente que ele esteja, por mais bizarro que ele seja, o que torna ele reconhecível não é o formato, cor ou os cílios que os Simpsons esqueceram de desenhar. É a ideia, é o conceito. Você pode distorcer ele, mutar, transformar ele numa banana, colocar um bigode nojento, trocar as cores, e ainda assim todo mundo olha e fala, isso é o Bob Esponja. Isso é absurdo quando você para pra pensar, porque estamos falando de um personagem que nasceu como uma esponja do mar num desenho para crianças em 1999. E Bob Esponja, cara, tá em todo lugar. Ele transcendeu o próprio programa, e a prova disso é que os roteiristas de programas completamente diferentes, de South Park a Phineas e Ferb, de Futurama a Frango Robô, todos usam ele como se fosse uma propriedade pública, como se ele pertencesse a todo mundo. E talvez pertença mesmo, né? Porque no final das contas, Bob Esponja não está escondido nesses desenhos, ele está morando neles, quietinho no canto da tela, dentro de uma pinhata, num cartaz de cinema, na reza de uma criança desesperada. E agora que você sabe disso, boa sorte tentando assistir qualquer coisa sem procurar ele no fundo da cena.